Boa. Bom, então, vamos lá, meus caros. A ideia é a gente discutir hoje alguns conceitos importantes sobre um tema que é muito desafiador no consultório do cardiologista clínico e que, às vezes, demanda aí condutas que têm chamado minha atenção na forma de se lidar com esse evento. E é uma área que eu gosto particularmente de estudar bastante, então vou falar um pouquinho disso para vocês todos. Bom, alguns aspectos que a gente vai discutir hoje vêm dos guidelines europeus sobre síncope em 2018, e um dos pontos interessantes é já começar colocando para todos o conceito de que o conceito de síncope é muito importante que todo mundo domine, essa perda transitória da consciência e do tônus postural, seguida de recuperação espontânea, que tem curta duração e que acaba tendo uma recuperação completa, né? Então, quando você pensa no conceito de síncope, é a perda de consciência, né, que acontece regularmente por hipoperfusão encefálica, e ela acontece de maneira rápida, dura pouco, e a partir dali você acorda, né? A ideia é essa, senão você teria um quadro maligno aí que seria mais complexo de se lidar. Eu tenho estudado isso há muito tempo, eu fiquei muitos anos do coração da Universidade de São Paulo, e essa era a minha área de pesquisa lá dentro do INCOR, e até hoje eu desenvolvo ainda, junto com a minha esposa, inclusive, algumas pesquisas nessa área. E tem sido aí, sem dúvida, o carro-chefe do meu consultório. Eu posso dizer que de cada 10 consultas que eu atendo, 7 são eventos síncope que vêm tratar na reabilitação autonômica, e isso tem sido muito importante para mim, particularmente, como fonte de receita, inclusive como fonte de ciência. Em 2019, por exemplo, eu vou começar essa apresentação mostrando um dos trabalhos que foram apresentados lá no Johns Hopkins, que falava exatamente sobre isso, treinamento postural, sobre a tolerância ortostática e a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes que tinham HIV e estavam internados. Eu acho que é uma boa maneira da gente começar a compreender o que está acontecendo quando eu penso em reabilitação e penso em imobilismo no leito. Um melhor exemplo é você ver aqui essa palestra, quando você vê aqui o Obama conversando com as pessoas, e você vê que atrás dele tem uma paciente, tem uma senhora, uma senhorita grávida que está tendo uma hipotensão postural. Ele consegue perceber isso, no mínimo os agentes de serviço secreto avisam ele, né? Mas assim, você sabe que está acontecendo um evento ali e ele tem que intervir em relação a isso. Então, isso chama atenção e a gente vai ter que lidar com situações como essa. Todo mundo ri, mas ela está no limiar de perder a consciência até que chega alguém e a ampara, né? Então, a gente começa a pensar que esse evento está sujeito a ter em qualquer um de nós. Eu já tive isso mais de uma vez, garanto que muitas pessoas aqui também já tiveram isso. E quando a gente começa a pensar no que causa isso, como eu coloquei lá no começo, essa diminuição da perfusão encefálica. Então, você veja, nós aqui acordados assistindo essa aula, nós temos uma pressão de perfusão encefálica que gira na faixa acima de 50 milímetros de mercúrio, que garante que mantém a gente acordado. Idealmente, esses valores vão estar acima de 70, entre 70 e 90 milímetros de mercúrio, mas a gente sabe que acima de 50 não tem problema. Aqui você vê um paciente no Doppler transcraniano acordado enquanto conversa com a gente. E esse mesmo paciente na prancha de inclinação ortostática, quando tem um evento de hipotensão e síncope, você percebe que a perfusão encefálica dele diminui para 40 milímetros de mercúrio, a quantidade de oxigênio que chega no cérebro é menor e acaba que ele tem as repercussões decorrentes disso. Então, a gente começa a racionalizar no sentido de pensar, eu tenho um evento que causa a perda de consciência e, normalmente, esse evento se resume rapidamente, volta-se ao normal quando a pessoa deita novamente, o sangue volta para a cabeça e tudo passa. Quando eu penso em disfunção autonômica e penso em pacientes internados, como é a realidade do nosso hospital, muitos pacientes de longa permanência, e você pensa em pacientes como esses desse estudo, que trabalhavam com HIV, é legal a gente pensar que a hipotensão ortostática neurogênica tem correlação com o HIV, com o seu tratamento com os antirretrovirais. E você vê que tem várias outras causas aqui que podem causar hipotensão ortostática neurogênica, inclusive a doença de Chagas é endêmica na nossa região. E quando a gente pensa em hipotensão ortostática secundária, é importante pensar que o paciente cardiológico muitas vezes tem isso. Você veja que um grupo de drogas como os antipertensivos, vasodilatadores, né, anticolinérgicos, opiáceos, drogas que são muito comuns do uso no ambiente hospitalar, também podem levar a isso. E outro aspecto importante é lembrar que a hipovolemia é outro conceito que tem que ser considerado, muito comum numa região seca como a que a gente vive. Isso aí pode acontecer com uma certa facilidade se a pessoa não vigiar a sua hidratação. E, particularmente nesse estudo, quando a gente trabalhou com HIV, a gente sabe que o uso dos antirretrovirais, os inibidores de protease,
causam disfunção endotelial, favorecem a aterosclerose, e quando você tem disfunção endotelial, a sua resposta vasodilatadora, vasoconstritora pode ficar alterada, deprimida. Isso é agudizado muito mais quando eu tenho um paciente imunodeprimido, ou então tenho um paciente sujeito a infecções frequentes, como paciente hospitalar. A gente sabe que essas infecções desencadeiam um estado pró-inflamatório, e numa época pandêmica isso ganha muita importância. A gente sabe que essas internações frequentes do paciente imunodeprimido, o paciente que tem infecções frequentes, como o idoso, normalmente acabam deixando o paciente por um período imóvel no leito muito importante, e o imobilismo favorece demais a perda de consciência. Nós já temos trabalhos que mostram isso. Quando o paciente permanece muito tempo deitado, ao ser colocado em pé, a pressão arterial, batimento a batimento, cai com o passar do tempo, ele está sujeito à hipotensão postural, e isso vem com sintomas, como vocês podem perceber no furacãozinho em cima da cabeça do nosso indivíduo virtual aqui. É importante, e nós também já publicamos sobre isso, nós, enquanto grupo de pesquisa, em que a gente se colocou numa situação comentando que os pacientes acometidos pela internação prolongada, que ficam muito tempo imóveis no leito, seja em serviço de home care ou internação, tem diminuição de estresse gravitacional. Essa diminuição de estresse é muito importante porque ela altera a sensibilidade dos baroreceptores arteriais, que são fundamentais para regular rapidamente nossa pressão. Esse paciente acamado, ele tende a uma hiperativação simpática, e como ele gasta muita catecolamina lá deitado, quando ele precisa de uma reserva vasoconstritora para poder, quando fica em pé, fazer a alfa-constrição periférica, ele não consegue. Isso acaba diminuindo a tolerância ortostática. Outro ponto importante é que a ausência de movimento diminui a sua volemia, isso diminui a pré-carga, diminui o volume sistólico, acaba repercutindo na perfusão. E outro ponto fundamental é, quanto mais tempo acamado, menor a qualidade das mitocôndrias do indivíduo. Isso significa que, quando ele for fazer um esforço depois, ele vai precisar de mais sangue para levar oxigênio para aquele tecido, pensando no músculo esquelético, porque se a captação de oxigênio é baixa, ele vai ter que aumentar a perfusão para compensar isso. E você começa a imaginar que um indivíduo que dilata a periferia durante o esforço para compensar esse déficit no consumo de oxigênio, acaba levando mais sangue lá para baixo. E se ele leva mais sangue para os membros inferiores, por exemplo, eles vão ter que sair de algum lugar, e pode ser em pessoas suscetíveis que saia da cabeça, e aí vem o sintoma. Essa regulação da nossa circulação é muito importante, a fisiopatologia é bastante complexa e a fisiologia é bonita demais. Quando você está em pé, você tem toda uma aferência que vem de receptores cardiopulmonares, de receptores arteriais que percebem retorno venoso, percebem pressão no arco aórtico, nas carótidas, e essa percepção de queda da pressão arterial deveria ser sucedida pelo quê? Uma vez que a pressão arterial está caindo e o sangue está indo para os membros inferiores, ter uma aferência para o centro vasomotor, para o centro de controle cardiovascular, e que eu tenha uma eferência que garanta vasoconstrição periférica e ativação cronotrópica e inotrópica. Então, qual que é a ideia? Se eu estou em pé, o sangue está descendo, eu quero ter uma resposta reflexa que compense isso rapidamente e faça vasoconstrição periférica e aumente o débito cardíaco. Mas a gente sabe que nos pacientes suscetíveis, eu tenho reflexos em que isso falha. A eferência que vem para o coração pode falhar, e o coração, na hora que tem que bater mais rápido e mais forte, não acelera, ou mesmo bradicardiza, chegando até entrar em assistolia, e os vasos periféricos, que tem que ter vasoconstrição, né, acabam dilatando no momento incorreto e o sangue desce ao invés de subir, e aí vem os sintomas. Então, é todo um processo aqui de deteriorização, quando eu penso em regulação de vasocontrole e penso em regulação autonômica em geral. E a gente sabe que, de novo, a ausência de exercício, o uso de medicações no controle da pressão arterial, o uso de medicações que atuem no sistema cardiovascular, muito comuns na cardiologia, acaba desencadeando o favorecimento para que esse tipo de evento aconteça. Quando eu penso em fisiologia do sistema cardiovascular, eu acho que sempre é importante trabalhar nessa referência. É legal a gente deixar claro que quando eu preciso dessa adrenalina, quando eu preciso dessa catecolamina para ter a resposta reflexa, essas referências que vêm do sistema nervoso autônomo vão estimular teu coração a bater mais rápido e mais forte. Assim você vai ter uma retirada vagal, uma entrada do simpático. Se você precisa de débito, o vago vai dormir e o simpático assume o controle para aumentar o seu poder de bomba. A mesma lógica na periferia. Quando você está em pé, você espera uma vasoconstrição simpática alfa modulada para que você possa
possa principalmente constringir tuas veias, já que a gente sabe que o volume de sangue que a gente tem, 75% mora nas tuas veias, que são vasos de alta complacência. Então, ao ficar em pé, eu preciso ter essa venoconstrição para trazer o sangue de volta para o coração, melhorando a pré-carga. E imagina o que aconteceria, portanto, se a nossa regulação autonômica falhasse e essa vasoconstrição não acontecesse ou o aumento do débito não viesse. Quando isso acontece, quando o paciente tem hipotensão postural, tem síncope, tem intolerância ortostática, a gente sabe, por exemplo, nesse estudo clássico, que os pacientes com síncope favorecem neles uma hiperativação simpática em relação às pessoas normais. Como é que eu interpreto isso? Uma pessoa como eu, como você, teoricamente, normais, muito entre aspas, a gente sabe que, vamos supor, se eu quero manter minha vasoconstrição periférica com 20 disparos do sistema nervoso autônomo, 25, eu consigo garantir uma boa vasoconstrição periférica. A pessoa com síncope favorece a síncope, para manter o mesmo poder vasoconstritor, ela já gasta mais catecolamina. Traduzindo isso, ela anda com o pedal mais acelerado, ela fica disparando mais o simpático para tentar garantir a mesma vasoconstrição. Então, imagina, o meu diâmetro vascular é 10, usando 20 adrenalinas, o diâmetro vascular dela é 10, usando 40 adrenalinas. Então, ela está recrutando mais o sistema nervoso autônomo. O que isso significa na prática? Ao colocar essa pessoa em estresse postural, que sequestra sangue para os membros inferiores, você vê, uma pessoa normal que funciona em baixa rotação, ela consegue drenar a periferia com mais facilidade, fazendo essa vasoconstrição, melhorando o retorno venoso. Uma pessoa que já gasta muita catecolamina em situações cotidianas para manter essa vasoconstrição, quando ela precisa aumentar ainda mais essa resposta vasoconstritora frente ao estresse postural, ela acaba tendo uma resposta diminuída. E essa resposta diminuída ao estímulo estressor da postura acaba sendo modulada pelos baroreceptores arteriais. Então, qual que é a reflexão aqui? O paciente com síncope, que favorece a síncope vasovagal, neurocardiogênica, ele descarrega muito do simpático nas condições basais e quando ele precisa numa situação de estresse, ele acaba já tendo gasto um pouco desse sistema, os baroreceptores dele estão descalibrados. E por que isso é importante? Porque a gente mostrou isso enquanto grupo de pesquisa na minha época de Instituto do Coração, que treinamento físico modulado e bem feito, né, essa publicação na época teve a sorte de ser o editorial do European Heart Journal, né, e colocando aí essa discussão, né, de que o treinamento físico bem realizado era capaz de melhorar a resposta vasoconstritora periférica. Então vejam, a gente pegava indivíduos com síncope vasovagal, infundia nipride neles, baixando a pressão, e você veja que a capacidade vasoconstritora basal dessa amostra era muito deprimida. Depois de 4 meses de treinamento físico bem prescrito, a gente melhorava a resposta vasoconstritora pela melhora dos baroreceptores arteriais. Então, esse estudo, na época, feito pelo grupo de arritmias do INCOR, com a unidade de reabilitação cardiovascular do INCOR, mostrou a melhora do sistema nervoso autônomo, modulando o treinamento nessa resposta vasoconstritora, minimizando os sintomas nessa população. Ao mesmo tempo, a gente estudou outras hipóteses, como a hipótese do treinamento postural do professor Hugo Hector, que foi presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia por uma boa temporada, faleceu recentemente. Ele publicou lá em 98 um dado que mostrava os pacientes que tinham hipotensão postural, que tinham síncope, quando submetidos ao teste de inclinação, eles iam ganhando tolerância ortostática. Ele não sabia explicar bem o mecanismo, hoje a gente sabe que a exposição crônica do paciente ao estresse postural melhora a resposta vasoconstritora periférica, melhorando o retorno venoso e diminuindo a incidência de sintomas. Então, expor os pacientes de maneira controlada ao estresse postural se mostrou uma alternativa, é uma ferramenta que a gente tem usado frequentemente em consultório para melhorar sintomas de síncope. Eu vou mostrar no final dessa aula como conduzir isso. Mas é importante mensurar que esses trabalhos foram sendo, no início, muito questionados, mas com o passar do tempo, estudando a fisiopatologia, você vê esse grupo de Portugal, por exemplo, quando você fazia o treinamento postural e submetia o paciente ao teste de inclinação, você percebia, antes do treinamento postural, uma resposta de aumento de pressão relativamente deprimida, que aumentava depois de uma sequência de treinos posturais. Mesma lógica no volume sistólico. Se você quer melhor retorno venoso, melhorar a pré-carga, melhorar Frank Starling, veja, eu tenho uma diminuição da capacidade sistólica e depois do treinamento postural exclusivamente, sem alterações volêmicas importantes, o paciente melhorando o volume sistólico. Então, vejam, 9 sessões de treinamento postural eram capazes de melhorar a perfusão desse indivíduo, mantendo ele acordado. Isso chama atenção. E nós vamos falar um pouco disso.
Lá no meu doutoramento, a gente estudou um pouco disso e comparou quem não fazia nada com quem só usava os fármacos à época, beta-bloqueadores, fluocortisona, inibidor de recaptação de serotonina, que fazem parte do arsenal de tratamento da síncope vasovagal, com relação ao treinamento postural. E é interessante notar que esses pacientes tinham síncope 2 a 3 vezes por mês e fazendo treinamento postural continuamente, eles conseguiram ficar, até ter o primeiro evento daquele grupo que foi estudado, 34 meses, muito mais do que qualquer outra medida que era convencionalmente usada. Então, a gente já estava na época mostrando que essa era uma opção e isso se mantém até hoje na ciência. Nesse estudo específico, que eu estava mencionando no começo aqui, que foi lá apresentado no Johns Hopkins, a gente queria ver exatamente isso, no paciente mais suscetível, o paciente internado que está lá soro positivo, ou seja, com resposta endotelial deprimida e que fica muito tempo acamado, né? A gente queria ver se ele ia melhorar essa ativação simpática para o coração, a gente queria ver como é que ele ia aumentar a tolerância dele e nós passamos pelos procedimentos éticos, pegamos 31 pacientes que estavam internados em enfermaria por pneumonia secundária ao HIV e nessas condições eles tinham que ter no mínimo 7 dias de internação. A gente sabia que eles ficavam acamados em média 19 horas por dia e eles estavam há 7 dias já, então, muito restritos ao leito. A gente submetia esses pacientes na internação a um teste de inclinação ortostática e ao submeter o paciente ao teste de inclinação, o que aconteceu? Lá no 8º dia de internação, eles ficavam 40 minutos inclinados, ou termina negativo o teste, ou tinha o primeiro sintoma de perda de consciência. Qual que é a ideia? Quando você inclina o paciente, a diminuição do retorno venoso vai ser percebida pelos baroreceptores, você vai ter um estímulo simpático para fazer melhorar capacidade inotrópica, cronotrópica e vasoconstrição. Alguns desses pacientes têm essa regulação alterada, o retorno venoso não melhora pela vasodilatação periférica, o coração continua batendo forte pelo estímulo simpático, mas ao mesmo tempo mais vazio pela diminuição da pré-carga. Esse coração batendo forte e mais vazio acaba tendo um reflexo chamado reflexo de Bezold-Harish. No momento que o paciente mais precisa de perfusão encefálica, ele tem bradicardia e vasodilatação e acaba tendo o evento, ou seja, uma desregulação circulatória com resposta reflexa vasodilatadora no momento errado, daí a ideia vasovagal e você acaba tendo a síncope, né? Aqui você vê um exemplo da resposta ao teste de inclinação mais comum, resposta mista, paciente decúbito dorsal horizontal com pressão e frequência estáveis. Quando inclinado, você já percebe uma tendência a uma vasodilatação aqui com a queda da pressão arterial, mas uma compensação do sistema cronotrópico aqui do coração mesmo. E aí você perceba que com o passar do tempo ele não está correndo, mas para a mesma manutenção de pressão, que consegue, ele a princípio consegue a vasoconstrição periférica, ele vai tendo um aumento da frequência que não é desejável, né, para essa compensação, uma resposta não desejável, e ele acaba tendo um reflexo que faz bradicardia, vasodilatação, e aí vem o evento pré-sincopal no exemplo. Então, perceba, essa hiperativação simpática tentando compensar a diminuição do retorno venoso, a princípio consegue, mas num dado momento ele tem um reflexo que faz a síncope acontecer. Isso é que a gente quer tratar, a gente quer evitar essa hiperativação simpática, quer manter isso aqui mais estável, quer regular o sistema nervoso autônomo para manter tudo isso mais harmônico. E nesses pacientes internados, quando a gente inclinou os pacientes, olha que interessante, eles tiveram um teste de inclinação positivo, né? Dos 31 pacientes, 19 tiveram um teste positivo, e eles foram randomizados em 2 grupos, né, que receberam o tratamento padrão da instituição para pneumonia e mudou-se a forma de lidar com a fisioterapia, por exemplo. No grupo treinamento postural, os pacientes eram só colocados em pé diariamente, encostados na parede, os pés 15 centímetros da parede, depois eu vou mostrar como, por 30 minutos, e o grupo controle, que todos tinham teste positivo, fazia fisioterapia convencional, mas não fazia o treinamento postural, o tilt training. O tilt training que a gente já tinha publicado, já tinha validado essa técnica, o indivíduo colocado em pé, os pés encostados, o dorso na parede, os pés longe, ele ficava 30 minutos nessa posição fixa ou até o primeiro sintoma de perda de consciência, lembrando que ele podia mexer cabeça e membro superior, só não pode mexer tronco e membro inferior. Então ele era monitorizado fazendo essa conduta aqui. Ao mesmo tempo, a gente avaliava a variabilidade da frequência cardíaca usando um frequencímetro validado para essa análise, para ver como é que estava a ativação simpática, ver como é que se comportavam essas curvas do sistema nervoso autônomo. Só para relembrar a todos, que às vezes nem todo mundo está familiarizado com a técnica, quando eu faço essa variabilidade da frequência cardíaca, que é muito feita ao Holter, é muito feita com os sistemas de variabilidade, eu quero ver, por exemplo, no domínio da frequência, eu quero ver o que é vago, eu quero ver o que é simpático vagal. Então, eu consigo fazer um balanço autonômico usando, por exemplo, o índice LF-HF. Então, quando eu penso no LF-HF, eu consigo ver se o paciente está mais simpático ou mais parasimpático. Essa ideia é importante
porque eu começo a entender o que eu quero de uma pessoa em repouso. Eu quero que ela esteja em predomínio parasimpático. Isso é mostrado para mim quando o LF-HF está menor de 1. E eu tenho um paciente em atividade hiperativa simpática, quando ele está com esse LF-HF acima de 1, quanto mais acima de 1, mais simpático esse paciente está. Lembrando que essa hiperativação simpática pode desencadear um reflexo que faz bradicardia e vasodilatação, e esse reflexo não é desejável. Então, a gente passou aqui para os resultados e vamos ver o que aconteceu colocando esses pacientes para fazer o treino postural. Então, primeiro, depois da randomização, eles passaram ainda mais 9 dias internados, 8 dias internados. Então, era internação relativamente prolongada, a gente sabe disso. Depois disso, veja que interessante, no teste de inclinação pré-alta, todo mundo tinha o teste positivo que foi randomizado, lembra disso. Mas no teste de inclinação pré-alta, quem não fez treinamento postural manteve 66% de positividade. E quem fez treinamento postural, só um dos 10 pacientes positivou o teste. Então, aqui a gente tinha uma diferença estatística mostrando, olha, quem foi submetido ao treinamento postural, além dos cuidados convencionais, teve menos eventos positivos ao teste de inclinação pré-alta. O que chama atenção é o tempo de positivação pré-alta. Lembrar que os pacientes que se mantiveram com o teste positivo tiveram a positividade aos 17 minutos de inclinação. E esse único paciente que teve o teste positivo pré-alta, ele teve a inclinação sustentada até os 30 minutos. O que é legal? Mesmo esse paciente que teve o teste positivo, no primeiro teste ele aguentou só 12 minutos. Então, fazendo uma conduta como essa, a gente aumentou a tolerância do paciente em mais de 18 minutos, mostrando que ele também se beneficiou em parte do tratamento. E ao olhar a ativação simpática, eu quero chamar a atenção que no primeiro teste de inclinação, ambos tinham hiperativação do simpático, que chama a atenção, que favorece o evento. E quando esse LF-HF acima de 1. E quando eu olho para o efeito do treinamento, veja aqui na variabilidade pelo LF-HF, quem fez treinamento postural diminuiu essa ativação simpática e quem não fez, ficou internado sem ser submetido ao treinamento específico, aumentou a ativação simpática, o que pode ser um gatilho para que você tenha os eventos. Então, qual que é a conclusão? Usar o treinamento postural na internação foi capaz de minimizar os eventos de perda de consciência, os eventos que favorecem a hipotensão ortostática, a intolerância ortostática nesses pacientes estudados. E quando eu consigo diminuir esse predomínio simpático, eu tenho esse efeito protetor para evitar fisiopatologicamente o reflexo. É importante trazer isso para reflexão, e eu sempre falo a mesma coisa, quando a gente está lidando com o doente, tem em questão os conceitos em cima das condutas que eu estou escolhendo, as repercussões sobre a fisiopatologia são muito importantes. E é por isso que a gente formula hipóteses fisiológicas. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho esse resultado que eu encontrei, essa maior atividade simpática sobre o coração, que estava no grupo controle, predispõe positividade ao teste de inclinação. Pela ativação de receptores que desencadeiam reflexos, não vou entrar no mérito agora, mas é importante mostrar que a gente não está só tratando o evento, mas também mostrando como se trata. Eu acho que esse racional é importante ser discutido. E se a gente vai pensar em fisiopatologia, eu acho que é importante que a gente saiba separar as coisas, o que é síncope, o que é hipotensão ortostática, o que é intolerância, né, precoce, tardia. Então, lembrando que eu tenho uma redução significativa da pressão quando eu estou em posição ortostática, tem critérios que estão validados, né? Eu, minha esposa, a gente estuda muito isso, a minha esposa Luciana Balestra, acho que todo mundo já sabe que ela é minha esposa, então você olha para cá, a hipotensão ortostática, uma redução sustentada da pressão sistólica de 20 milímetros, ou a diastólica em 10 milímetros, nos primeiros 3 minutos, quando a pessoa é colocada em pé. E você tem também classificações. Você pode ter uma hipotensão ortostática inicial, quando a pressão cai 40 milímetros na sistólica, 20 milímetros na diastólica, nos primeiros 15 segundos em pé, um evento muito catastrófico, porque a perda de consciência é meio que inevitável quando isso acontece muito rápido, e você também tem o evento no hipertenso, aliás, um evento muito comum. Então, a pressão sistólica caindo 30 milímetros ou mais, e isso acaba sendo um diagnóstico de hipotensão ortostática pela pressão basal, que acaba sendo mais alta. Essas definições estão em constante transformação, os guidelines europeus de 2018 têm mantido esse padrão. Lembrando que eu posso ter também uma hipotensão ortostática tardia, eu posso chamar isso de intolerância ortostática, quando eu tenho essa queda da pressão arterial de 20 ou mais, de 30 ou mais, a partir acima dos 3 minutos de posição ortostática. Então, a gente começa a classificar as coisas. Lembrar que é muito comum
Os idosos normotensos têm isso. Quando você pega os estudos como o Sprint Trial, para manter a pressão arterial mais baixa, diminuindo a mortalidade, né, que mudou as classificações de pressão no mundo todo, um dos eventos adversos mais comuns foi síncope, né, na população tratada, particularmente dos idosos que eram mantidos com a pressão mais baixa. E quando a gente começa a pensar, tem algumas doenças associadas com envelhecimento, crônico-degenerativas, como o diabetes tipo 2, o Parkinson, né, que também favorecem muito a hipotensão ortostática, os eventos sincopais. E lembrando que quando você tem um paciente com síncopes recorrentes, a gente sabe que isso aí aumenta o risco de infarto, AVC e morte com esse evento de hipotensão ortostática acontecendo. Fisiopatologicamente falando, pessoal, tem todo um porquê. Então, vocês vejam aqui um indivíduo deitado, assistindo um livro, passa muito tempo lá deitado, e quando ele passa muito tempo lá deitado, ele está sujeito a esse evento. Então, qual que é a lógica? Ele está deitado, e quando ele vai sair da posição deitada, ele tem que ter toda uma compensação. Quando ele vai levantar, o que você espera que aconteça? Vamos rever aquilo que eu já expliquei. O sistema nervoso dele vai ter que atuar. Atuar como? Atuar estimulando o débito, estimulando vasoconstrição, estimulando o retorno venoso, mantendo a pressão arterial dela. Então, quando você vê aqui o sistema nervoso autônomo simpático causando vasoconstrição visceral, vasoconstrição periférica, aumentando o débito para que ele possa sustentar esse processo. E quando eu penso na regulação autonômica, essa é a mágica, de você entender a resposta de adrenalina, entender a resposta de aumento da pressão ou manutenção de pressão. Agora, se eu tenho essa queda de pressão, como eu te coloquei, os baroreceptores vão ter que perceber isso. Caiu a pressão arterial pelo sequestro de sangue para membro inferior, o que eu espero? Que o centro de controle cardiovascular, o centro vasomotor, vá mandar uma eferência para a periferia, fazendo esse aumento da resposta inotrópica, cronotrópica, e fazendo a vasoconstrição. Mas é claro que os indivíduos que têm hipotensão têm essa resposta deprimida, e acaba que você acaba perdendo a consciência. Então, esse vídeo é relativamente comprido, mas é para entender que a resposta é estímulo simpático, catecolamina, estimulando receptores, e a partir dali você tem as respostas. E é claro que os pacientes que têm a hipotensão postural, que têm a síncope, acabam tendo essa resposta deprimida, seja pelo receptor alfa, seja pelo receptor beta-1, e você acaba perdendo a consciência. Uma pessoa normal consegue manter pressão e uma pessoa com evento tem essa resposta deprimida, como eu tenho nos pacientes com Parkinson, nos pacientes com outras doenças degenerativas que vão causar uma menor liberação de noradrenalina, uma menor resposta ao receptor. Então, é importante a gente pensar nisso. Quando eu penso na hipotensão, é pensar nesse evento que está ligado à incapacidade de resposta. E aí, de novo, as manobras físicas podem atuar em cima disso, causando melhora dessa ativação, melhora da liberação pelo próprio treinamento, quando bem modulado, né? Então, a ideia é essa, lembrar que, de novo, o diabético é um paciente muito suscetível, o paciente com Parkinson são pacientes muito suscetíveis na hipotensão neurogênica. E quando eu penso na hipotensão não neurogênica, lembrar que as drogas muito comuns no controle do sistema cardiovascular ou os eventos que estão associados ao paciente cardiopata são muito suscetíveis. E não é incomum, após um evento diarreico, uma gastroenterocolite, diarreia, vômito, você também evoluir para hipovolemia e começar a ter hipotensão, né? Então, eu começo a pensar no nosso arsenal, quando a gente pensa em assistência ao paciente dentro do hospital Encore, por exemplo, uma série de medicações podem indiscutivelmente favorecer essa vasodilatação, levar à disfunção autonômica e pela depressão de volume também dos diuréticos. Isso acontece. Então, tem várias drogas, não vou me alongar nisso agora, mas todas têm que ser avaliadas pelo cardiologista em consultório e pensar que se às vezes não se está pesando a mão em alguma delas e os eventos adversos, os eventos colaterais muito frequentes, causando aí uma piora da qualidade de vida. Então, essa reflexão é muito importante. Muitas vezes no consultório, ao avaliar o paciente, a gente pega uma pressão arterial basal muito baixa, uma frequência muito baixa, e quando vai ver, o arsenal medicamentoso está muito pesado, aí é o momento da gente ligar para o colega e falar, olha, será que aqui não caberia uma reavaliação do tratamento farmacológico? E aí, conversando, muitas vezes chega lá. Bom, quando eu penso no envelhecimento, isso é natural. Então, quanto mais idoso, e eu acho que todo mundo já viu isso aqui acontecendo, essas desordens autonômicas, como qualquer resposta neuromotora no idoso, acabam ficando deprimidas. E principalmente essa diminuição da sensibilidade dos baroreceptores, por enrijecimento arterial, calcificações no arco aórtico, nas próprias carótidas, as placas se depositando, diminuindo essa sensibilidade. E acaba que a hipotensão acaba sendo mais frequente com a idade. Isso piora muito quando eu tenho idoso institucionalizado. Então, o paciente em
casas de repouso, ou mesmo em casa, na pandemia, o cara fica trancado o tempo todo, a família não deixa ele sair, isso favorece muito o evento de hipotensão. Então ele levanta, cai, e aí você tem todo um problema. O idoso que permanece se mexendo tem muito menos eventos. Então chama atenção esse aspecto. No tratamento, avaliar os hábitos de vida atuais e esse imobilismo, que é padrão da população brasileira, acaba, se você consegue intervir em cima disso, você diminui o evento e isso é muito importante. Então veja um exemplo aqui de hipotensão postural precoce, paciente inclinado e rapidamente uma queda de grande magnitude da pressão sistólica sem respostas de frequência. Isso é muito padrão do paciente desautonômico com uma vasodilatação periférica extremamente exacerbada. E a gente sabe que nessa hipoperfusão cerebral, os eventos mais comuns, às vezes clinicamente têm que ser levados em conta. Você pega a pessoa, ela se queixa de uma astenia, de uma fraqueza importante, essa fadiga, eventual situação de desequilíbrio, acaba muitas vezes tratando e vai para o otorrino para investigar vertigem, labirintite, e muitas vezes o evento é isquêmico encefálico, claro que numa magnitude pequena, porque senão viria perda de consciência, mas os pacientes começam a se queixar desses eventos, particularmente as síncopes, as dores na região do pescoço, cervical, suboccipital, isso tem que ser levado em conta quando eu começo a pensar na repetição da hipoperfusão cerebral. A gente tem trabalhos que mostram que o paciente com síncopes recorrentes, se a gente avalia ele no segmento de anos, a gente começa a achar micro isquemias encefálicas que podem levar aí a uma alteração até cognitiva, comportamental e, por que não, né, no aspecto de longevidade. Então, o diagnóstico é feito pelo teste de inclinação ortostática, particularmente pela investigação clínica em consultório, que é fundamental, que todo mundo afira a pressão com o paciente deitado e em pé, e a gente começa a pensar nesse teste de inclinação e começa a pensar em critérios, como, por exemplo, quando a frequência cardíaca na hipotensão neurogênica também não sobe, isso chama atenção, ela tem que subir, não tem que subir muito, mas a frequência subindo, esses 15 batimentos ou mais, quando a frequência, ao você colocar o paciente em pé, sobe muito pouco ou não sobe, e a pressão começa a não compensar e ter queda de pressão, isso chama atenção. Então, vocês vejam aqui um exame do laboratório da minha esposa, então o paciente colocado em inclinação ortostática e você percebe o evento de hipotensão ortostática precoce. A hora que ele é inclinado, o coração tenta ativar, a vasodilatação periférica vem e vem o evento de hipotensão. Lógico que na anamnese também você vai investigar a compressão de seio carotídeo para ver se a compressão resulta em resposta quando você tem a hipersensibilidade do seio carotídeo, aí isso faz parte da investigação e do tratamento, só para mostrar que eu gosto desse tipo de investigação, porque mostra essa interação desse sistema cardiovascular com o sistema de baroreceptores, mostrando disfunção, e isso está muito associado ao gatilho. É um paciente de difícil tratamento, muitas vezes maltratado, eu vou mostrar para vocês o padrão de tratamento que eles recebem, que é longe de ser ideal, e quando eu começo a falar em tratamento, portanto, é natural pensar que nosso objetivo é fazer os sintomas melhorarem. Nós temos medidas não farmacológicas, temos tratamento farmacológico, mas o que nós temos que ter é esse norte de tentar mostrar para as pessoas como que se deve conduzir isso. Então, você pega as diretrizes, você pega os trabalhos que saem, você tem uma série de fatores para lidar com a hipotensão ortostática, por exemplo, né, neurogênica ou não. Você veja cintas abdominais para diminuir o sequestro de sangue para o baixo ventre, né, o aumento da ingestão de sódio, aumentar a ingestão de água, fracionar a dieta. Então, essas são as medidas que a gente chama de medidas gerais para tratamento. Faz parte do consultório. Orientar o paciente a fracionar as dietas em várias refeições por dia, sem aumentar a quantidade, mas aumentando frequência, para quê? Para que ele possa manter um pouco a umidade abdominal. Eu sempre falo isso. Para o coração pegar o sangue que está aqui no baixo ventre e jogar para a cabeça é mais fácil. Quando esse paciente passa mais de 3 horas em jejum, o sangue tende a ir para a periferia, lá longe. Para o coração jogar de volta, ele acaba gastando muito mais adrenalina, se a gente vai fazer essa referência. Então, fracionar a dieta, aumentar a ingestão hídrica, é muito importante que a urina desses pacientes seja praticamente incolor. Paciente com hipotensão postural, com síncope vasovagal, que tem a urina escura, ele favorece. Imagina que tem uma resposta vasodilatadora, ele está com a piscina mais vazia, quando ele dilata, o sangue desce com mais facilidade, mantendo o tanque mais cheio, mesmo dilatando, ele mantém o nível, acaba sustentando melhor a consciência. Então, você tem medidas como elevar a cabeceira da cama, fazer como se fosse um treinamento postural com o paciente deitado, você coloca lá um calço nos pés da cama, na parte de cima, o paciente vai sendo submetido a esse estresse e com o tempo ele melhora. Então você tem contramanobras físicas, eu vou mostrar meias compressivas, que em Goiânia não são uma opção pelo calor e acaba que a gente não usa, mas a gente começa a pensar nesses tratamentos. E dentro dos tratamentos para hipotensão postural, um deles para síncope também, no caso da fluidocortisona, da síncope vasovagal, e quando a gente vai para a ciência, a gente sabe que as evidências
evidências são muito conflitantes, então não é tão simples o tratamento farmacológico. Quando eu penso em intolerância ortostática, uma droga que é complexa, às vezes a gente conversa com o paciente, ele vai para fora do país buscar, que é a midodrina, quando ele é colocado em pé, a gente tem esse alfa-efeito que mantém o retorno venoso, o paciente tolera. Então eu tinha um paciente, por exemplo, vinha de Anápolis até, pai de um médico, ele tinha a intolerância ortostática, a hipotensão postural muito frequente, que resultava em síncope quando ele era colocado em pé. Quando ele ia fazer a fisioterapia, ele usava a midodrina, dava uma cabeça de pressão maior para ele e conseguia fazer os exercícios. Então, é uma droga que tem a resposta, acaba, se você não souber usar, acaba causando hipertensão supina, né? E isso é importante que a gente saiba lidar, mas são ferramentas que são difíceis de prescrever para o paciente. E eu acho que tanto eu quanto a Luciana, quando a gente discute os casos, a gente sempre encontra grandes desafios no tratamento farmacológico. Mas lembrando, se eu tenho um evento muito comum, é esse também, paciente com hipertensão quando está em supino e quando é colocado em posição ortostática, ele tem hipotensão. Então fica difícil, porque você vai deixar o cara deitado o dia inteiro, ele fica hipertenso para caramba. Aí ele vai usar um monte de medicação para controlar a pressão. Aí quando ele é colocado em pé, acontece mais ainda. É um baita desafio o seu tratamento, né? E você começa a pensar assim, o que eu faço? Eu deixo o cara perder a consciência quando ele levanta ou deixo ele hipertenso deitado? Então, sem dúvida, não é fácil. Mas é legal a gente fazer essa reflexão de pensar assim, o cara tem hipotensão postural e está hipertenso quando está deitado. E como a avaliação, por exemplo, no home care é feita com ele deitado, ao exame no leito ele está hipertenso. É natural pensar que vai se usar o antihipertensivo. E é lógico que a resposta disso aqui acaba piorando a hipotensão e esse paciente fica restrito ao leito. Então, lembrar que o que causa tanto a hipertensão quanto a hipotensão é a alteração do sistema nervoso, é a alteração barorreceptora em parte. E quando esse paciente se mexe, você consegue controlar a hipertensão, consegue tentar minimizar a hipotensão, então o movimento faria parte do tratamento, mas acaba que, se for só pesando a mão na medicação, favorece a hipotensão e isso dificulta muito o quadro. Então, se a gente for usar essa referenciação fisiopatológica que eu dei até aqui para a gente chegar no tratamento, os conceitos colocam para a gente, olha que importante, por exemplo, explicar a educação, modificação de estilo de vida, evitar o imobilismo é muito importante, avaliar as drogas que são usadas para controle da pressão, tentar, na medida do possível, diminuir o volume dessas drogas, já que o evento está se recorrendo, né? Então você começa a pensar nisso. Manobras de compressão física que a gente usa contra manobras que conseguem aumentar a pressão, particularmente nos pacientes mais jovens, e o treinamento postural, como eu coloquei para vocês, né? Então, isso tudo já passou por um ensaio clínico randomizado, ganhando-se, assim, algum nível de evidência. Não é simples, porque as pesquisas na área não são tão frequentes, essa população tende a ser pouco estudada. Por exemplo, depois do nosso estudo em 2007 com treinamento físico, ninguém do planeta replicou esses estudos. Então, as evidências acabam ficando no passar do tempo e as pesquisas nessa área que usam treinamento físico, por exemplo, não são tão frequentes. Então, acaba que a evidência não evolui como tem evoluído rápido aí na pandemia, por exemplo. Agora, você começa a pensar, a orientação para o paciente, pensando em evitar uma síncope vasovagal, é perceber o primeiro sintoma, deita, abaixa logo, diminua seu centro de gravidade, porque mesmo que você venha a perder a consciência, o trauma é muito menor. E pensa nas contramanobras, que eu vou mostrar para vocês já já. Mesma lógica, beber mais água. Isso está na diretriz. Manter o paciente com a urina clarinha. Então, no consultório eu falo muito isso. Se você for fazer xixi, se a urina estiver escura, olha, pode se beliscar que você está fazendo errado. Eu quero xixi transparente. O cara tem que beber muita água. Ainda mais numa região seca e quente como a nossa. Então, avisar todo mundo ao seu redor, olha, meu, não estou legal. Se você vê que eu estou perdendo a consciência, não precisa chamar um médico, já faz parte, eu sei que eu tenho assim. Na hora que eu deitar, eu vou acordar. Então, quem convive com você, isso é importante no consultório, ajuda muito. Galera, fica calmo, calma, senão vai ver, vai pronto-socorro, pega uma veia, toma soro, todo mundo estressado. Mas na hora que o cara perde a consciência, fica pálido, fica roxo, convulsiona eventualmente pela hipoperfusão, todo mundo fica muito assustado. E isso você tem que saber orientar e falar, calma que o evento é benigno. E quando ele começar a tratar, vai melhorar. Então, a gente traz essa reflexão. O tratamento farmacológico sempre se mostrou muito ineficaz. E na época de INCOR, foi bem assim, a unidade de arritmia foi a unidade de reabilitação e falou assim, olha, a gente não dá conta. Só com as medidas gerais, só com o tratamento farmacológico, os pacientes não melhoram. E aí falaram, vocês não querem correr atrás de opções? E a gente foi atrás, né? E quando a gente vai atrás desses tratamentos, a gente... Eu e Luciana, recentemente, a gente até foi o primeiro colocado aí do Congresso Goiano de Cardiologia em 2019, né, mostrando isso aqui.
Quando você vai investigar, quem manda para o laboratório? O neuro, o cardio. E quando você vai ver, depois que ela faz o exame, os caras voltam para os médicos encaminhadores e quais são os tratamentos orientados, acaba que tem uma variedade enorme de medidas, mas eu quero chamar a atenção para um dado. Tem muito paciente que não é nem tratado. Não, isso é assim mesmo, não esquenta não, que vai passar, o que é um absurdo. Porque chamar esses eventos de hipotensão e síncope de algo que não mereça tratamento, se você pode melhorar a qualidade de vida do paciente, isso não pode acontecer. Não é assim, vai vivendo que é assim mesmo. Então, você tem opções, treinamento físico, treinamento postural, medidas gerais, farmacológica que seja, mas você vê que tem uma heterogeneidade muito grande, né, desses pacientes recebendo diversos tratamentos. E quando fala, vai fazer exercício, não é qualquer exercício, tem o jeito certo. O treinamento postural, mesma coisa, tem o jeito certo. Então, acaba que você fala como se fosse só uma coisa a mais, e eu vejo muito isso no consultório. Não, o senhor tem que fazer exercício, mas não orienta como. E ele chega na academia, ele vai lá, faz um volume maior do que devia, acaba perdendo a consciência. Então, o tratamento é muito, muito heterogêneo e acaba que resulta em um controle muito ruim. Esses pacientes, seja do grupo de tratado pelos cardiologistas ou pelo grupo tratado pelos neurologistas, acabavam tendo uma recorrência importante. Mesmo que o médico falasse, meu, vai, faz 2, 3 coisas, mas se você não conduzir esse paciente de perto, ele acaba não fazendo, como qualquer tratamento. Isso chamou muito a atenção da gente. Então, você pega a recorrência do grupo síncope. Nós tivemos 20% dos grupos tratados pelo cardio e também 20% do grupo tratado pelo neuro. Então, muitos pacientes chegavam a desmaiar de novo. Isso faz parte da fisiopatologia também. Você tem salvas de eventos que passam com o tempo e depois volta. Agora, você pensa na pré-síncope, que é o que limita muito o dia a dia. Você vê que a pré-síncope ainda foi muito frequente, 45%, 43%. Isso chama muito a atenção. Então, o paciente fica tendo, não melhora, porque o tratamento não é bem conduzido. Isso é uma documentação aqui, especialmente da nossa região. Então, chama atenção, mas esse padrão a gente tem certeza se repete no Brasil e não só no Brasil, no mundo todo. Então, se a gente volta para capacidade de treinamento, é legal a gente colocar, e aí pensando em pessoas de notório saber, infelizmente o professor Hector nos deixou aí recentemente, mas quando ele escreveu esse editorial do nosso trabalho, ele falou exatamente isso. Nós acreditamos que o paciente com síncope pode se beneficiar de uma terapia tripla, e veja que ele menciona em primeira opção o treinamento físico moderado, segundo, um programa de treinamento postural, e terceiro, um programa de manobras físicas com contramanobras. Então, a gente começa a pensar e fala assim, caramba, eu tenho opções que podem ser usadas, e aí lembrando, quando esse comentário que saiu no editorial do European Heart Journal aconteceu, é claro que eu sempre falo a mesma coisa. O produto daquele artigo do treinamento físico foram de 99 a 2007 para fazer aquilo nascer. Então, foram 8 anos de dedicação intrínseca, assim, passava 8, 10 horas por dia no laboratório para gerar essa ciência. E isso significa, quanto maior a energia colocada num processo, maior o resultado. É por isso que, na época, isso aqui gerou tanta coisa. E é natural, depois, com o tempo, a gente divide a energia em outras atividades e acaba que, mesmo quando a gente pensa em produção científica, eu não tenho mais a pretensão de um dia ser o editorial do European Heart Journal. Isso aí foi uma fase que a gente ficava lá focado 100% nisso. Hoje a nossa meta é divulgar os trabalhos da gente no hospital, é divulgar o que a gente tem feito dentro das sociedades específicas, e é natural que a gente consiga isso também, mas é sempre trazer reflexão, particularmente para os residentes, para os estudantes, que o resultado de tudo é proporcional à energia que você coloca nesse processo, e isso eu sempre gosto de mencionar, que 2007, cientificamente falando, foi, e não tem nenhum problema, foi o pico acadêmico da minha carreira, e está tudo bem, a gente escolhe outros caminhos e vive muito feliz a partir dessas conquistas também. Então, vamos apresentar o que são as contramanobras? As contramanobras, manobras em que o paciente agacha, mantém um componente isométrico, como cruzando as pernas, como fazendo essa postura aqui, e sentando sobre os joelhos, e você perceba, ele tem o sintoma, na hora que ele faz a contramanobra, muito usada na Europa, você perceba que ele aborta a queda da pressão arterial, isso aumenta a pressão. Então, uma das orientações em consultório, nos trabalhos italianos, por exemplo, holandeses, os pacientes com síncope, eles faziam a contramanobra e em mais de 90% dos eventos eles conseguiam abortar, né, o evento sincopal pela resposta vasoconstritora periférica. Então, é uma baita opção, né? O cara tendo a queda da pressão, você vê o bonequinho fazendo isometria de membro inferior e a pressão subindo agudamente, contornando o sintoma. E isso é importante que o paciente seja orientado. É forte a referência que mostra que as contramanobras funcionam em revistas como Circulation, como European Heart Journal, deixando muito claro isso, né? E você conseguia cortar o evento em muita gente. Então, você veja, na diretriz está lá colocado, cruzando as pernas, isometria de membro superior, eu recomendo muito essa do membro superior, em tensão constante, no evento, então, sentiu o primeiro sintoma, que a gente chama de pródromo, isometria, controlando a pressão. É importante pensar que existe e funciona muito bem. Você veja que a resposta também no guideline de síncope,
quando você usa a contramanobra, na hora que começa o sintoma, ele faz a isometria usando a contração de um único membro, o membro dominante, você vê que ele consegue aumentar a pressão, abortando eventualmente o evento sincopal. A gente usa isso até quando o cara percebe que está numa situação pública, se ele percebeu o primeiro sintoma, é lógico que ele tem que ter um pródromo para isso, ele faz a isometria, isso aborta o sintoma, é muito interessante. E se você volta para o treinamento postural, aquele que eu coloquei, aumentando pressão, melhorando o retorno venoso em 9 sessões, você começa a extrapolar isso e saber que funciona a longo prazo, se o cara se mantiver fazendo, né? Ninguém discute que pode ser enfadonho, e é por isso que a gente quer colocar o paciente fazendo treinamento físico. Ele começa com o treinamento postural, aprendendo as contramanobras, e com o passar do tempo ele passa para o treinamento físico. Isso é interessante. Como é que a gente tem usado isso no consultório? 3 sessões por semana, num ambiente tranquilo, sem risco de trauma, alguém perto, caso no começo, principalmente quando ele tem o primeiro sintoma, e percebeu o primeiro sintoma, não é para forçar, anota na agenda, fiquei 1 minuto, parou por quê? Me deu dor de cabeça, ok, passou, você fez na segunda, na quarta-feira vai de novo. E 3 vezes por semana se mostraram muito úteis, foi assim que esse trabalho nasceu, com 3 sessões semanais. Claro, a gente pode modular isso quando o paciente é muito sintomático, ele faz todo dia um pouquinho, mas saber que a meta é que ele comece fazendo treinamento postural e com o tempo ele vai abandonando isso para poder começar a fazer treinamento físico. A gente vai mesclando, desmama do treinamento postural, porque com o tempo há uma tendência dele não continuar, e começa o treinamento físico. Então a gente vai fazendo uma inversão de fatores, e quando ele começa a treinar, exatamente isso. Qual que é a ideia? Melhorar a resposta vasoconstritora, melhorar o baroreflexo, evitar aquela hiperativação simpática, e outros colegas, o pessoal da USP de Ribeirão mostrou a mesma coisa, a Vanessa e o professor Galo mostraram para a gente o quê, pessoal? Quem treinou diminuiu muito a síntese, e quem não treinou também diminuiu com as medidas gerais, mas a diminuição foi muito mais expressiva em quem realizou o treinamento físico associado ao tratamento. Então, quando eles fizeram o estudo deles, eles mostraram, olha aqui, ó, grupo treinado fazendo exercício, todo mundo tinha o teste positivo no pré-tratamento. E depois disso, quando você olha, pessoal, no pós-tratamento, 72% negativaram o teste. A verdade é que a gente nem repete o teste de inclinação clinicamente, porque o teste de inclinação favorece muito o evento. Mas na hora que é mais para fazer você desmaiar, que você usa lá um vasodilatador periférico para favorecer a perda de consciência, mesmo assim você consegue, com o treinamento físico bem feito, minimizar em 72% os eventos. E quando você pensa no grupo controle, ao contrário, todo mundo tinha o teste positivo no pré e 70% mantiveram teste positivo no pós. Então, mostrando aqui que o treinamento tem sim efeito protetor. E quando você pensa em tempo, veja, o grupo controle, que não treinou, tolerou 10 minutos a menos na mediana. E quando você pensa no grupo treinado, esse aumentou 13 minutos na mediana. Então, o treinamento, para quem não consegue resolver 100% do sintoma, minimiza, aumenta a tolerância ortostática e tem que ser uma opção também. E aí vem a pergunta, como é que se prescreve isso? A resposta é, o consultório ajuda muito isso. A gente faz uma avaliação individualizada e faz a prescrição. Não é de qualquer jeito. O que não pode ser feito? Mandar o paciente andar, mandar o paciente para academia convencional, acaba que não funciona, tem que começar calibrado, depois a gente mesmo dá alta e ele vai embora. Então você vai pensar numa prescrição de alto rendimento, ela vai considerar qual é o primeiro limiar ventilatório, qual é o segundo limiar ventilatório, ele vai começar numa fase adaptativa, até que ele vai treinar no primeiro limiar, vai aumentar um pouco o trabalho cardiovascular dele, e depois a gente vai aumentando aos poucos o estresse, intervalando isso, mas tem toda uma ciência para se fazer essa prescrição. Se tiver uma ergospirometria, bom, é legal, você consegue ver online o metabolismo do paciente, mas a gente usa muito a prescrição pelo teste ergométrico, desde que o teste seja bem feito, seja um teste máximo, a gente usa a forma de frequência de reserva e consegue chegar num resultado. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Essa paciente foi encaminhada para mim do Paraná, agora um mês atrás, em julho, ela chegou para mim, e ela tinha um teste com uma resposta cardioinibitória, a sistolia maior de 3 segundos. Né? Isso aqui, quando viram isso lá no Paraná, a conduta foi essa, ó, ela tem 5 quilos convulsiva, paradas sinusais, né, e altilt teste, e o cardiologista clínico indicou um marca-passo dupla câmera urgente, e o cirurgião concordou com isso. E aí o pai, vendo isso, falou, olha, quando você vai para a diretriz europeia, essa conduta que eles estavam tomando, uma mocinha de 17 anos, não tem nenhum embasamento, né? Então isso chama atenção. A gente tem que refletir e falar assim, peraí, vamos devagar. Né? Então, teoricamente, o marca-passo, para quem já é idoso, refratário ao tratamento convencional, que tem hipersensibilidade do seio carotídeo documentada, aí a gente vai discutir a opção. Mas num paciente jovem, isso acontece em consultório, muitas vezes chega paciente assim, complicado esse tipo de conduta. E ela fez, o pai conversou comigo,
a gente avaliou direitinho, e aí ela fez todos os exames normais, Holter normal, teste ergométrico, resposta cronotrópica, pressórica super normal, e ela recebeu uma prescrição de treinamento físico, né? E com a prescrição de treinamento físico, usando esses conceitos que eu coloquei, veja aqui, ó, orientação, idealmente 5 vezes na semana, um volume de 150 minutos por semana. No primeiro mês, uma frequência menor para adaptar o sistema dela ao esforço. A partir do segundo mês, uma frequência maior, onde ela já está agora. Ela começa devagar, mantém 30 num ritmo adequado, desacelera, vai fazer treinamento aeróbio da forma certa, que a gente sabe que calibra o baroreceptor, modula a resposta, vai fazer treinamento resistido, e veja a particularidade, intervalos de 90 a 120 segundos entre as sessões de treino, de repetição, para que ela possa ter a subida da pressão durante o treinamento, que a pressão acomode depois. Se eu fizer as sessões muito perto uma da outra, a pressão sobe muito, depois tem um reflexo e cai demais. Não é o que eu quero. É muito comum quem está na academia e treina membro inferior, por exemplo, pegar muita carga, quando levanta rápido, sente a hipotensão. Eu não quero que isso aconteça com ela. Então, a gente faz uma precisão individualizada, séries de até 10 repetições, adaptando o neuromuscular, sessão de musculação 2 a 3 vezes por semana. A gente guia pela Omni-Res, no começo leve, né? Ela vai trabalhar entre 4 e 6 de intensidade, e num segundo momento ela aumenta essa intensidade para 6 a 8, vai se ajustando, mantendo a resposta. Orientação de beber água frequentemente, não se exercitar em jejum, né? Importante, se perceber algum sintoma de hipotensão, deita, bota o pé para cima e passa rapidinho, continua até treinando, né? Beber muita água, isso funciona muito bem, manter a dieta fracionada. Lembrar que exercício de excesso favorece sintoma, então os maratonistas têm muito disso, o Murray mostrou isso aqui já há um tempo atrás. Veja, os caras terminavam a maratona, mandava ficar em pé até 4 horas após a prova. Quem faz ciclismo de estrada, longa duração, não é incomum pegar o cara na hora que para beber água, o cara desmaia, e dá trabalho para todo mundo, né? Então, eu garanto que o Flávio já viu isso algumas vezes nos colegas dele. Então, exercício de longa duração está associado à desregulação do baroreceptor, né? Esse baroreceptor, agudamente, se você exagerar no esforço, ele fica menos sensível por até 48 horas. E eles acharam para a gente, olha, 86% das pessoas no final de uma maratona tinham intolerância ortostática, mesmo com a volemia controlada, isso pela a disfunção do baroreceptor. Ou seja, exercício de mais faz mal, de menos não funciona, tem o volume certo, tem a frequência certa. É nisso que a gente tem falado. Eu falo assim, estudar síncope me deu literalmente tudo, porque foi lá que eu conheci minha esposa, da minha esposa que veio Goiânia, de Goiânia que veio Encore. Então, assim, as coisas foram se encadeando, minhas filhas, tudo nasceu pelos anos que eu passei no Encore. Então, eu sempre agradeço muito a Deus por tudo isso e quis compartilhar um pouquinho disso com vocês. A gente tem falado bastante sobre isso e eu achei que era o momento, porque lá num passado remoto nós tivemos uma aula sobre síncope na reunião científica do Encore, mas mudou muito o corpo clínico, mudou muito o nosso programa de residência, está aí agora, e os colegas todos estão aqui, e eu acho que é legal a gente possa fazer essa discussão. É isso que a gente tem feito no consultório, reforço aí a todos, se for para fazer, vocês estão vendo aí uma opção, por favor, os telefones estão aí, e agradeço demais poder ter compartilhado isso com vocês agora. Sem dúvida, se fosse eu ia querer fazer essas coisas. Funciona demais e funciona muito bem. Então, não fazer ou achar que isso é bobagem, que é uma coisa simples, é só errado, e isso é importante, todo mundo entende. Muito obrigado, pessoal. Vamos ao finalzinho. Desculpa o ritmo aqui, mas eu botei uma velocidade 2 aqui para a gente garantir que pudesse fazer uma boa discussão. Juliano, parabéns aí pela aula excelente. Seu ritmo foi meio aceleradinho, mas dentro da sua didática aí ficou perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse treinamento ortostático, você pode fazer ele combinado com exercício ou não? Normalmente, Flávio, a gente faz assim, por exemplo, ele vai fazer o treinamento postural 3 vezes por semana. Nesses 3 dias, por exemplo, por semana, no começo, por exemplo, ele faz só o treinamento postural. E nos outros dias, vamos supor, segunda, quarta e sexta, ele vai para a parede. Terça, quinta e sábado, ele vai para a academia. E a gente vai modulando esse treinamento para que ele possa aderir a isso. Então, e com o tempo eu começo a inverter. O que eram 3 vezes por semana treinamento postural, eu baixo para 2. E a academia eu aumento para 4. E no terceiro mês, o treinamento postural cai para 1 e a academia aumentou para 5. E depois ele acaba descontinuando o treinamento postural, que tende a ser chato. Isso funciona muito bem e é assim que tem dado certo para mim. Eu não mantenho esse treinamento postural a longo prazo, porque o paciente, a ciência já mostrou isso também, ele descontinua o tratamento. Então, quando a gente vai desmamando ele aos poucos, ele vai largando e vai pegando na academia, que além de tudo protege o sistema cardiovascular em geral e dá longevidade para ele, né? Essa é a ideia. Mas a gente pode associar, sim. É o que eu faço, na verdade.
Postural, você faz ele na maca inicialmente de tilt, e Não, depois passa para a não. parede, não? Ele vai Só direto na parede. parede. Tem que ser factível. Não adianta eu colocar no laboratório de tilt. Na Europa, eles faziam assim, só na prancha ortostática. E aí a gente começou a perceber que se a gente fizesse isso na parede com a inclinação, a gente mediu isso na época do INCOR, via que com o ecocardiograma, a pré-carga, a cava, o comportamento era muito semelhante ao comportamento do teste de inclinação. Então a gente começou a fazer isso na parede, para tornar factível para a pessoa fazer em casa. E funciona, ele não precisa da prancha. Normalmente, se o cara é muito sintomático, eu ainda peço para ele vir ao consultório fazer a primeira, a segunda, a terceira sessão comigo, para ele entender quando tem o sintoma, o primeiro sintoma, que ele interrompe, bebe uma água, passou e continua a vida. Então, eu não deixo um cara muito sintomático, eu não oriento só para ele fazer em casa. A primeira, a segunda, ele faz perto de mim, depois tchau, ele vai embora e faz sozinho, só me dá um feedback pelo WhatsApp se alguma coisa acontecer. E a parede ele reproduz em casa, Ah, obviamente, né? reproduz Como em você casa, mesmo fácil. falou. Sim. E a família Mas fica com esse menos tempo, medo, né, Flávio? Porque a uhum. família já vê o De sintoma. parede. Oi. Uhum. Esse tempo de parede é meia hora, sim, ou ali foi Então, naquele estudo para HIV? foi no estudo. Os estudos usavam até mais. Na Europa chegava a 1 hora. Uhum. A gente tentou fazer mais factivo aqui em sessões de 30 minutos, 3 vezes por semana. Mas, às vezes, o paciente é muito sintomático, a gente fala assim, ó, você vai começar mais devagar. Por isso que a gente filtra cada um. Às vezes, o primeiro dia é 5 minutos, para o cara começar a aderir. Depois ele vai para 10, 15, 20. Chegou na 30, tolerância ortostática atingida. Mas saber que esse cara, num dia que ele está mais zicado, está mais adrenado, ele pode aguentar menos. Ele estava ficando 30 minutos, assim, bonitinho. De repente, aquele dia, ele teve um sintoma com 10. Ele liga para você, pô, passei mal de novo, aqui senti mal. É normal, acontece, é do jogo. Mas com o tempo, a tendência dele é não sentir mais mal. A gente vai ajustando, cada caso é um caso, a verdade é essa. Entendi. E também o cara ter disposição para ficar meia hora na parede ali, tem É, que é uma distração também, né, Juliano? mas aí que tá. Como ele pode mexer a cabeça, pode mexer membro superior, eu incentivo o cara, pode ler, pode falar no celular, pode mexer no controle remoto, Ouvir uma ele só não música. pode mexer o tronco e a cabeça. Você bota seu bolachão ali, fica ouvindo, dá uma Entendi. mistificada. Mas que funciona, funciona. Mas como eu falei, a médio prazo, ele descontinua. Por isso que a gente tem que enfiar o treinamento físico na vida dele, porque a longo prazo é o que funciona. Bom, Juliano, excelente. É um assunto realmente palpitante, porque a gente vai para a droga, como você mostrou ali, você mexer com corticoide, tem retenção hídrica, um monte de coisa, e assim, nada funciona direito, né? Aí as orientações gerais, você frisou bem aí, e tirando isso, o que sobra são esses treinamentos posturais e atividade física que vocês bem demonstraram aí nesses artigos aí. Parabéns aí pelo estudo e pela atuação na área, hein? Muito legal. Eu Obrigado. queria abrir a palavra para os demais aí, quem quiser fazer alguma pergunta, discutir alguma coisa. Acho que a Vanessa levantou a mão aí. Vai, Vanessa. Bom dia, Juliano. É sempre bom escutar a sua palestra, a gente vai aprendendo cada vez mais um pouquinho, né? Não, eu queria saber com a questão do confinamento, se você teve um aumento de pacientes no consultório e também a questão da parte de psiquiatras, assim, porque a gente tem, geralmente o paciente vai passando por diversos médicos, né? Muitos chegam no final num psiquiatra porque falam que é depressão, e os psiquiatras, eu não sei, né? Você que trabalha em um hospital, eles têm esse conhecimento Olha, Van, o que a gente vê, assim, tem muito paciente... Na pandemia, eu tive muito mais casos, sabe por quê? Porque muito paciente com dificuldade, tendo que mandar funcionário embora, ficou muito tempo em casa, a mulher pegou raiva e saiu de casa, e vice-versa, muito casamento acabando, muito problema nascendo, problema financeiro. A gente sabe que a ansiedade, a ansiedade coloca o ser humano numa reação de luta ou fuga, ele acaba jogando mais adrenalina para a circulação e acaba que o evento fica mais suscetível. Então, eu tive um paciente, por exemplo, executivo, tem uma fábrica em Trindade, ele estava lá, ele estava de bicicleta para casa, numa estrada de 20 e poucos quilômetros, e um belo dia na estrada, ele estava lá problemático com a pandemia, com tudo isso mais. A hora que ele parou na estrada, ele desmaiou, acordou ele teve um traumatismo craniano, teve que internar, fazer cranitomia. Então, assim, ele ficou bem depois. Mas, assim, esse cara estava bem sintomático quando ele me procurou e treinando, ele está firme na academia, porque ele percebeu assim, meu, tirou com a mão. Eu tenho uma outra paciente que, assim, ela chegava, a Luciana viu muito bem, a Luciana está aqui, se ela quiser comentar, ela chegava carregada pelo marido no consultório, não conseguia ficar em pé. A gente falava, é muito amor isso aí. E ela começou a treinar essa semana passada, ela sobe na esteira, ela corre. E antigamente ela não conseguia nem andar. Ela chegava arrastada, ela estava correndo no sol. Outro dia eu estava correndo, ela estava correndo junto. Eu falei, meu, que legal te ver assim. Ela falou, você quer que eu grave um depoimento para você falar amanhã? Eu falei, não, não precisa.
mas saber que isso é uma realidade. Mas, sem dúvida, o componente psiquiátrico é muito frequente e não costumam, esse encaminhamento é muito raro, só pessoas muito selecionadas que criam o hábito de encaminhar o paciente para a reabilitação. Mesmo na área da arritmia clínica, tem muita gente que ainda não valoriza os sintomas e acaba tratando com fármaco, particularmente com a fluorocortisona, quando não é incomum ver o paciente chegando com beta-bloqueador, o que não tem, já está mostrado que não tem nenhuma evidência que funcione para evitar eventos. Controla um pouco a sensação de ansiedade, mas assim, no evento mesmo não tem um efeito bacana. Então, a gente tem um desafio aí. O encaminhamento é muito subencaminhamento, como você deve bem saber, né? Então, é muito complexo. Beleza. Alguém mais, pessoal? Beleza. Eu vou mandar no grupo, então. Ô, Juliano, já que ninguém está perguntando, só uma coisa de fisiopatologia. O treinamento físico, o benefício dele ele seria no sentido de melhorar a resposta de vasoconstricção, vasodilatação, baroreceptor, Exatamente nessa linha? isso. É nessa linha. Uhum. Porque a gente sabe que tanto o excesso de treinamento quanto a falta de exercício, quanto a genética, favorecem o problema. E quando eu treino, eu consigo modular isso e assim, é impressionante, sabe? A gente, no laboratório, na época, a gente via essa resposta e via o efeito e falava, caramba! E aí, assim, na época a gente comentava isso nas palestras, no Brasil de Arritmia de 2005, Flávio, a gente conseguiu ganhar o primeiro colocado geral, assim, foi muito curioso, porque chegava assim, a gente mostrou os caras, porra, porque amarrava na fisiopatologia com o tratamento, né? E falava, pô, o negócio está funcionando, e assim foi a época, então, sem dúvida. O Maurício perguntou aqui, gravata pode atrapalhar? Na hipersensibilidade do seu carotídeo, sim. Se essa hipersensibilidade está diagnosticada, quando você faz uma compressão, acontece não só a gravata, quando olhar para cima com força, quando o esternocleido espreme a carótida. Então, qualquer evento compressivo. Esses pacientes, por exemplo, idosos, quando eles estão fazendo exercício, a gente orienta a nunca pegar o pulso carotídeo, que você faz uma compressão ali, pode vir um evento secundário. Então, pulso sempre radial, para ver frequência nesses pacientes. Mas gravata, em quem tem hipersensibilidade ou particularmente quem é mais idoso, sem dúvida pode causar mais eventos, sim. Não numa população jovem, mas só na hipersensibilidade documentada isso poderia acontecer, Maurício. É isso aí. Alguém mais? Opa, por favor, minha cara. Pode abrir seu microfone à vontade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estou de máscara porque eu estou no trabalho, eu não posso tirar, tá? Professor, o meu marido, ele sofre disso, tá? Só que ele não tem o diagnóstico ainda. Ele foi para o cardiologista, ele começou a ter umas síncopes assim do nada. Às vezes ele acordava e acontecia assim, até no banho, dele pegar e desmaiar, e às vezes, inclusive, ele ficava só segundos assim. Aí eu levantava as pernas dele e ele voltava ao normal. A última vez ele chegou a ter um pouquinho de baba, assim, sabe? Sim. Aí ele ficou um tempinho a mais desacordado, acho que mais ou menos uns 2 a 3 minutos, e depois voltou. Daí a gente levou ele para o cardiologista, ele fez uma bateria de exames, teste de esteira, Holter, mapa, fez uma série de exames, fez exames laboratoriais também, e não deu nada. Aí o cardiologista falou assim, acho que era interessante levar ele no neurologista, porque pode estar acontecendo alguma coisa. No fim, a gente acabou não levando, porque daí isso é esporádico. Geralmente, quando ele está com um nível de estresse muito grande, daí isso acontece. Só que às vezes também acontece quando ele está almoçando. Sim. Ele está comendo, e aí quando vê, eu olho para ele, ele diz assim para mim, vai dar de novo, me segura. E aí eu já coloco ele no chão e já coloco as pernas dele para cima. Então, aí, haja emoção, né, na vida. Mas, sim, assim, ninguém merece deu isso. Nele dirigindo também. Então, assim, sim. Nessa discussão, minha cara, como é seu nome? Elizabeth. Oi, Elizabeth. Então, a discussão é essa, é você pensar assim, ele tem que fazer uma investigação. Então, você está em que cidade? Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Bom, então, procurar um arritmologista clínico e fazer um teste de inclinação, começo. E assim, num segundo momento, se quiser, a gente pode ajudar nisso. Tem a teleconsulta, tem tudo isso. Então, dá para fazer, Isabel. Eu te mando, me manda um e-mail depois, eu te mando os artigos para você ler também, para você se familiarizar e vida que segue. Sim, mas ele tem que parar de passar mal. Ele tem que parar de passar mal, Isabel. Beleza? Exato. Ninguém merece. Você vai ter um então, infarto de ansiedade. Sim, Ninguém merece. Sim.
Pode deixar. Obrigada, professora. Valeu, tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Professora, eu fiquei com uma dúvida sobre a manobra postural. Qual delas, Giovana? Tu pode repetir, tipo, a gente vai começar, dependendo da sintomatologia do paciente, com 5, aumentando para 10, depois 30 minutos. Aí, quando vem o evento, qual que é a nossa conduta? Isso que eu fiquei na dúvida. A ideia é que o evento não venha, porque no treinamento postural, você tem que orientar o paciente, por isso que a primeira, a segunda ele faz perto de você. Primeiro sintoma, tipo assim, deu um pródromo, o treinamento postural é bom para quem tem o pródromo, a pré-5, ele sente o primeiro sintomazinho, não é para ele forçar, não é para ele aguentar. Deu o primeiro sintoma, ele já deita, bota o pé para cima e o sintoma passa. Então, a orientação é, Giovana, no começo, sentiu o primeiro sintoma, deita o paciente, faz uma contramanobra, ele acorda mais rápido ainda, passa mais rápido, se você fizer isometria, mas ele passa sozinho. Se você fizer rápido, ele perceber rápido e aborta o sintoma, aborta deitando, levanta a perna, mas não precisa nem chegar tanto. O paciente fazendo uma isometria, ele já consegue compensar isso. Então, ele aprende a lidar com o sintoma, reconhecer e se proteger. A verdade é essa, a sua orientação para ele é, a hora que tiver o primeiro sintoma, para, não é para forçar, aquele dia já foi. Se ele fez 2 minutos e teve alguma coisa, parou, deitou, fez isometria, passou, bebeu água, vida que segue. Isso foi na segunda. Vai na terça de novo. Vamos lá, tentar fazer meia hora, que seja. Deu em 3 minutos, parou, reconheceu o sintoma e com o tempo isso desmistifica, que ele vê que aquele sintoma de pré-5, porque ele achava que ele ia morrer, ele fala, isso aqui é do jogo, ele consegue lidar melhor, entendeu, Giovana? Ah, agora entendi, professor. Muito obrigada. Beleza, valeu. É isso aí. Deixa eu te perguntar outra coisa. Tem alguma evidência, desculpa, alguma evidência científica para treino de musculatura inspiratória? Não, na 5 Só para aumentar condicionamento físico, diminuir metábolo reflexo, essas coisas. Sim, isso, mas não para 5 especificamente, dá para você fazer seu doutorado nisso, Giovana. Valeu. É isso aí, gente. Gente, pelo adiantar da hora aí, eu vou encerrar a reunião, tá joia? E uma boa semana a todos aí, um bom trabalho. Obrigadão pela aula, Juliano. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.